Olá pessoal, novamente aqui no canal Luan Matemática aqui no YouTube. Estou aqui com uma meta de ser inscrito aqui no canal. Compartilhe o vídeo, se gostou, deixa o seu like lá, fala para um amigo, para um colega, para a gente bater essa meta aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Eu postei da última vez o vídeo sobre o Teorema de Pitágoras. Então hoje eu vou passar alguns exercícios para a gente assimilar como é que ele vem em determinadas provas, tá bom? Aí no Enem e outros vestibulares. De que forma ele cai. Então vou passar alguns exercícios aqui para a gente fixar melhor, tá bom? Solta a vinheta e bora lá. Então vamos lá, gente. O primeiro exemplo aí, o primeiro exercício de Teorema de Pitágoras. Vamos lá, enunciado. Calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame tem 4 fios. Muito interessante. Vamos sublinhar aqui essa informação que ela é importante, tá bom? Vamos ver aí na frente. Então temos aqui o triângulo retângulo, certo? Com um ângulo de 90 graus. Sabemos quando temos um triângulo retângulo, temos dois catetos e uma hipotenusa. Sabemos também que o Teorema de Pitágoras, ele é o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos, certo? A soma do quadrado dos catetos. Então nós vamos utilizar essa fórmula pequena aqui para todos os exercícios que vamos fazer nesse vídeo, tá bom? E aqui temos a resposta da questão. Se é 240 metros, 340 metros, 960 metros ou 200 metros. Ele quer o quê? Ele quer a metragem. Ele quer a metragem de arame utilizado para cercar o terreno triangular. Então ele quer esse valor aqui, ó, dessas três medidas. Sabemos que para achar o valor dessas três medidas, nós precisamos saber o perímetro dela, né? O perímetro é a medida de todos os lados de uma figura, né, bidimensional, tá bom? Então, o primeiro passo aqui é o que? Achar a hipotenusa, que é esse valor x aqui, utilizando a fórmula do Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Sabemos que o x vai ser hipotenusa, por quê? Porque ele está oposto ao ângulo reto, certo? O ângulo de 90 graus, tá bom? E temos aqui os outros dois catetos. Então vamos lá. A hipotenusa, que é o x ao quadrado, igual a um dos catetos ao quadrado, mais 80 ao quadrado, que é o outro cateto. Então vamos lá. X ao quadrado é igual a 60 ao quadrado. Esquece o zero aqui por enquanto. Quanto é 6 ao quadrado? 36. Então acrescenta mais 2 zeros. Então fica 3.600. Mais 80 ao quadrado. Esquece o zero. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Acrescenta mais 2 zeros. 6.400. Certo? Então vamos lá. X ao quadrado é igual a 3.600 mais 6.400. Essa soma aí dá 10.000. 10.000. E agora eu vou tirar a raiz quadrada. Eu vou colocar a raiz, ó, aqui desse lado e do outro lado. Dessa forma eu posso excluir aqui e cortar a raiz quadrada e o 2, tá bom? Então x é igual... Quanto é a raiz quadrada de 10.000? Se você for analisar, é 100. Se você for observar lá, é 100. Porque se você for multiplicar 100 vezes 100, vai dar 10.000, tá bom? Então achamos aqui o valor, gente, da hipotenusa. Bem simples. É o valor de x. É quanto? 100. Certo. Então, nós sabemos que o perímetro é quanto? É a soma de todos os lados, certo? Então temos aqui 60 mais 80 mais 100. Então, o perímetro
vai ser quanto? 100 mais 80, 180. 180 mais 60, 240 metros. 240 metros. Esse aqui é o nosso perímetro. Aí, professor, eu achei aqui 240. Eu vou marcar então aqui a letra A, 240. Se a gente não fosse atentar ao enunciado, a gente vai marcar mesmo 240 e vai acabar errando. Olha aqui, ó, no enunciado. Ele está dizendo que o arame ele tem 4 fios. Ou seja, então ele não quer a metragem de arame utilizado. Então, para cada lado desse aqui, são 4 fios de arames. Então, o que acontece? Se são 240 metros, eu vou multiplicar por quanto? Esses 240 metros de arame. Eu vou multiplicar por 4, porque são 4 fios de arames, tá bom? Então aqui, ó, eu vou multiplicar por 4, porque é 4 fios o arame. Multiplicando por 4, vai dar quanto? 960 metros é o total da metragem de arame utilizado nesse terreno aqui, tá bom? Então a resposta seria a letra C. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí essa questão muito interessante aí de Teorema de Pitágoras. Então bora lá para o segundo exemplo. Vamos lá, gente, para o segundo exercício aí de Teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos dar continuidade. No segundo exemplo diz assim, exercício. No cone abaixo, a altura mede 20 centímetros e o diâmetro da base mede 10 centímetros. Calcule a medida L, certo? Então vamos analisar aqui o cone. Temos um cone. Dentro de um cone temos um triângulo retângulo. Nós podemos ver, aqui tem um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, eu vou jogar ele lá para fora do cone. Vamos colocar ele para cá, certo? Para ficar melhor para entender. Nós temos que em uma altura, essa altura mede quanto? 20 centímetros. 20 centímetros, né? A altura. Temos que ter também esse lado, né? Já que nós queremos achar esse valor L. Queremos achar esse valor L, como diz aí o enunciado, essa medida, tá bom? Então, o que ele nos forneceu aqui? Que o diâmetro é 10 centímetros. Mas nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Eu tenho aqui um raio. E daqui do outro lado também eu tenho um raio, certo? Então o diâmetro é 10 centímetros, então cada raio vai ser quanto? 5, certo? Então aqui o raio é 5 centímetros. 5 centímetros. Olha como ficou fácil agora. Então, eu tenho aqui o triângulo retângulo, eu tenho ao cateto oposto aqui, eu tenho na frente a hipotenusa, tenho um cateto e outro cateto. Então é fácil. Eu vou aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Simples. Então bora lá. Os dois catetos, né? A hipotenusa A ao quadrado igual aos catetos. 5 ao quadrado mais o outro cateto, 20 ao quadrado. A ao quadrado é igual 5 ao quadrado. Quanto é? 5 vezes 5 é 25. Mais 20 ao quadrado. Esquece o zero aqui. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Acrescenta 2 zeros. 400. Tá? Então, A ao quadrado é igual 400 mais 25, 425. Vou colocar a raiz aqui.
e aqui no segundo membro. Vou cortar a raiz com 2, então vai sobrar A igual raiz quadrada de 425. A é igual... Quanto é a raiz quadrada de 425? É aproximadamente 20,61 centímetros. Tá bom? Então essa aí, gente, é a resposta desse segundo exercício. Achamos aqui o valor de E. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Então vamos lá para o terceiro exercício. Pessoal, esse é o terceiro exemplo de Teorema de Pitágoras, para a gente fixar e aprender melhor aí, tá bom? Bora lá para o enunciado. Um avião percorreu a distância de 500 metros na posição inclinada. E em relação ao solo, percorreu 300 metros. Determine a altura do avião. Então, olha lá, aqui é 500 metros que ele percorreu da forma inclinada, né? Quando ele subiu, 500 metros. Em relação ao solo, ele percorreu quanto? 300 metros. Ele quer saber que altura o avião está do solo, tá bom? Então, vamos lá. Analisando o triângulo retângulo, quem fica o oposto ao ângulo de 90 graus? A hipotenusa, certo? Que nós podemos chamar de A. E os dois catetos, que a gente pode chamar de B e de C. Tá bom? Então, olha lá. A relação do Teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa? É o 500 metros. Ele ao quadrado. Quem é um dos catetos? 300. 300 ao quadrado. Mais quem é o outro cateto? A altura. Nós podemos colocar o H aqui. A altura. Tá bom? Ao quadrado. 500 ao quadrado, se nós formos resolver no papelzinho, lá vai dar 250 mil. Igual. Quanto é 300 ao quadrado? Nós formos resolver lá, dá 90 mil. Tá bom? Mais a altura ao quadrado. Eu quero achar quem? A altura. Então, eu vou conservar a altura aqui, desse lado, e vou passar o 90 como? Subtraindo. Ele está positivo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, negativo. Então, fica 250 mil menos 90 mil igual a altura ao quadrado. 250 mil menos 90 mil dá quanto? 160 mil, tá bom? Então, para ficar melhor, vou colocar aqui o H ao quadrado. 250 mil menos 90 mil dá 160 mil. Tá bom? E se nós formos tirar a raiz dos dois, corta esse. Quanto é a raiz quadrada de 160 mil? Bem simples, a raiz quadrada de 160 mil é 400, porque se a gente for multiplicar 400 vezes 400, vai dar os 160 mil. Então, 400 metros. Essa aqui é a altura que o avião está em relação ao Sol, tá bom? Bora lá, gente, continuar aí no exercício sobre Teorema de Pitágoras. Vamos lá para o quarto exercício. A diagonal de um triângulo mede 10 centímetros e um de seus lados mede 8 centímetros. A superfície desse retângulo mede, olha lá que interessante, ele deu aqui um triângulo retângulo
com uma diagonal medindo 10 centímetros e um dos lados medindo 8 centímetros. Ele quer o quê? Ele quer a superfície, ou seja, a área desse retângulo. Nós temos que lembrar lá, tá? Que a área de um retângulo é igual a base vezes altura, certo? Então vamos deixar guardadinho aqui essa informação. Então bora lá. Mas para achar essa área aqui, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, o seu oposto eu tenho a hipotenusa de 10 centímetros e um dos seus catetos é 8 centímetros. Então eu posso achar esse lado aqui, que eu posso chamar de x, tá bom? Então bora lá. Utilizando a fórmula do teorema de Pitágoras, nós temos a hipotenusa, que é 10 ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Um dos catetos eu tenho, que é 8 centímetros ao quadrado, mais o outro cateto que eu chamei de x, tá bom? Então 10 ao quadrado, sabemos que 10 ao quadrado é 100, porque 10 vezes 10 é 100. 8 ao quadrado é 64, por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64, tá bom? Mais x ao quadrado, perdão, esqueci de colocar aqui, x ao quadrado. Eu vou passar o 64 para o outro membro, ele é positivo aqui, então ele vai passar negativo. Então fica 100 menos 64 igual a x ao quadrado. 100 menos 64 é 36, tá? 36, eu vou colocar lá o x ao quadrado aqui, não tem problema nenhum, tá bom? 100 menos 64, 36. Vou colocar a raiz nos dois membros, tá? E podemos cortar o 2 e a raiz. Dessa forma, ficaria x igual a raiz de 36. Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, o x é igual a 6 centímetros. Professor, acabou a questão? Não, né? A gente olhando aqui as respostas, a gente vê que 6 centímetros não está em nenhuma das alternativas. Então, bora lá para o enunciado novamente. A diagonal de um triângulo mede 10 centímetros e um de seus lados mede 8 centímetros. A superfície, ou seja, a área desse retângulo mede. Eu achei o quê? A altura, certo? Desse triângulo retângulo. Então, bora lá. Para mim achar a área essa superfície aqui, desse triângulo retângulo, eu preciso utilizar essa fórmula, que é a base vezes a altura. Então, bora lá. A área é igual à base. Quem é a base? 8 centímetros. Vezes a altura, que foi o cateto que eu achei agora, que é quanto? 6 centímetros. Então, a área é igual... 8 vezes 6 é quanto? 48 centímetros quadrados. Então, professor, é essa a resposta? Sim, é essa a resposta. Onde é que está a alternativa? Alternativa B. Alternativa B, tá, gente? 48 centímetros ao quadrado. Muito simples, muito fácil. Alternativa B aí. Então vamos lá para o nosso último exercício aí de teorema de Pitágoras, tá bom? Então bora lá, gente, para o nosso último exercício aí de teorema de Pitágoras. Esse exercício aqui ele é bem interessante, bem legal aí para a gente memorizar e entender melhor sobre o teorema de Pitágoras. E a gente só vai aprender exercitando, é dessa forma mesmo, tá bom? Então bora lá para o enunciado. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja 10 km? Então aqui no desenho, como foi mostrado aqui, nós temos o balão que saiu desse ponto aqui, tá? Ele está a uma determinada altura, uma determinada altitude, e temos, da distância de onde ele saiu até o prédio, temos 8 km. O prédio ele tem uma altura de quanto? 200 metros. E do prédio até a altitude que ele está agora, lá, nessa posição inclinada aqui, tá bom? Essa distância inclinada aqui, 10 km.
Então, como é que a gente pode resolver essa questão? Tá? Ele quer saber o quê? Ele quer saber essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, tá bom? No caso, essa altitude daqui, ó, do balão até ao solo. Então, olhando aqui, analisando, o que a gente pode fazer? A gente pode traçar uma linha aqui, ó, do prédio até bem aqui, ó. Nós estamos formando um retângulo e um triângulo retângulo, certo? Então, nós sabemos que essa medida aqui é a mesma que essa daqui, tá bom? Porque aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? Então, aqui é 8 km, aqui também vai ser 8 quilômetros. Olha como ficou bem legal aqui, bem fácil agora. Por quê? Porque eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus, o seu oposto nós sabemos que é a hipotenusa, e temos um cateto. Então eu tenho que achar esse lado aqui, que eu posso chamar de x, certo? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, sabemos que é o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos, tá bom? Então, bora lá. Eu tenho quanto aqui no cateto? 8 km. E na hipotenusa, 10 km. No outro cateto, chamar de x. Então, a hipotenusa é 10 ao quadrado. Um dos catetos é 8 ao quadrado. Mais c ao quadrado, que é esse valor de x aqui, tá bom? Então, bora lá. Eu vou colocar aqui o valor de x, né, para ficar melhor. X ao quadrado, que é esse valor que nós queremos achar, tá bom, gente? 10 ao quadrado, sabemos que é 100, porque 10 vezes 10 é 100. 8 ao quadrado, sabemos que é 64, porque 8 vezes 8 dá 64, mais x ao quadrado. Ele está somando aqui, está positivo 64, eu vou passar para outro membro negativo, subtraindo, então, 100 menos 64 é igual a x ao quadrado. 100 menos 64 é 36, então x ao quadrado é igual a 36. Vou colocar a raiz quadrada nos dois membros e posso cortar aqui a raiz quadrada com 2 e fica assim, x é igual a raiz quadrada de 36. Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6. 6 o quê? Então é 6 quilômetros. Acabou, professor? Mais ou menos, já está acabando. Por quê? Porque eu achei esse lado aqui, ó, esse comprimento aqui, essa medida. Quanto é? 6 quilômetros. Mas ele quer esse valor? Ele quer essa medida? Não, ele quer o total do chão, do solo, até o balão. Ele quer essa altitude, tá bom? Então, bora lá. Aqui eu tenho 6 km. Esse lado aqui não é o mesmo tamanho que o prédio? Sim. Então, eu tenho quanto? 200 metros. Então, eu vou somar aqui essa medida de 6 km mais 200 metros. Então, fica 6 km mais 6 metros. Mais 200 metros, perdão. Mais 200 metros. Que é igual a quanto, gente? 6.200 metros. Por quê, professor? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. E 6 quilômetros? 6 quilômetros vai ter x metros. Fazendo essa regra de 3, x cruzando aqui, x vezes 1, x. 6 vezes 100 vezes 1.000 dá 6.000 metros. Então tá aí, porque eu transformei aqui 6 km que dá 6.000 metros. 6.000 metros mais 200 metros dá 6.200 metros. Resposta letra B. É isso aí, gente. Muito obrigado. Inscreva-se no canal para que eu possa postar mais vídeos aí como esses, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem aí sobre o Teorema de Pitágoras.
E como podemos ver aqui através dos exercícios, sabemos que é bem simples, né? Deixe seu like se gostou, deixe a sua sugestão aí, o que eu posso melhorar aí no canal, tá bom? Vamos lá naquela meta, bater aquela meta de 100 inscritos aí, tá certo? Compartilhe com seu amigo, com seu colega que tem dúvida aí em matemática. Eu vou estar postando toda semana aí mais vídeos, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até mais.